Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Dinair. E você sabe que eu sou uma ouvinte assídua desse seu canal, até por uma questão de pesquisa. Eu adoro os assuntos sobrenaturais. E eu já maratonei todas as histórias da meia-noite. E hoje eu quero te contar a minha história. Eu acabei me formando como psicóloga e eu escolhi um tema bem diferente para a minha monografia. Eu queria falar de experiências paranormais, porque eu queria, de certa forma, enquanto psicóloga, associar a paranormalidade com a psicologia. Então, de começo, esse assunto para mim entrou na minha vida de uma maneira científica, porque era pesquisa mesmo. Eu queria montar minha monografia. Falei, puxa, eu acho tão interessante esses assuntos paranormais. Eu quero entrevistar muita gente que possa me relatar. E eu fiquei sabendo de casos perturbadores, casos assim que, do ponto de vista científico, eram impossíveis de terem acontecido. Então a intenção era, como qualquer pessoa racional, eu queria refutar essas experiências, relegando-as ao campo da perturbação mental. Eu não queria, lógico, admitir que aquilo fosse algo anormal, paranormal. Eu queria dizer que era um problema psíquico, era um problema do paciente, era um problema da pessoa, do ser humano. Só que, quando eu estou fazendo essa pesquisa mudou a minha visão total do mundo, despertou de repente em mim meus velhos temores e me lançou, na verdade, em um mundo de horrores inimagináveis. Gente, eu estou abrindo hoje o meu coração para contar para vocês essa minha história, que é de exposição, sim. Mas antes de eu me expor a esse ponto, eu quero e preciso narrar alguns casos que eu tomei conhecimento durante a minha pesquisa, por meu trabalho de monografia. O fato é que das entrevistas que eu fiz, a maior parte dessas entrevistas envolvia um quarto à noite, fácil deduzir que se trata de pesadelos. Mas uma constante em 4 casos me chamou demais atenção. Nesses relatos de pessoas que não se conheciam. Veja, eu entrevistei as pessoas e elas não se conheciam. Uma frase perturbadora fez a minha espinha gelar. A mesma frase que eu ouvi em minha própria experiência. Prestem atenção. O primeiro caso eu tomei nota a partir de um velho mendigo. Esse velho mendigo eu não tenho nenhuma condição de identificá-lo. Eu vou chamá-lo de Nonô, o mendigo Nonô. E eu optei até por omitir os nomes dos meus entrevistados, exatamente para que eu pudesse realmente falar tudo o que eles disseram, porque tem coisa que é comprometedora. Então, o primeiro, mendigo Nonô. Um pouquinho da história dele. Ele era mendigo, mas antes ele pertencia a uma família abastada. Verdade, ele era único herdeiro de várias propriedades, bens valiosos, fazendas inclusive. Porém, um vício em jogo. Esse foi o problema desse mendigo. Ele se tornou um viciado em jogo de cartas, jogo de baralho, especialmente cacheta. Não me pergunte porque eu não entendo de jogo de baralho. Mas ele me disse na entrevista que o vício dele era um jogo chamado cacheta.
Eu até depois fui pesquisar, mas como pouco entendo de jogo, eu vou deixá-lo de lado. Quem entende sabe do que eu estou falando. Tudo o que restou para esse homem ao final da vida foi um velho casarão da família, onde ele teve que ir morar. Mas ele perdeu tudo, sabe? Perdeu fazendas no plural, perdeu apartamentos, perdeu tudo. Sua esposa, a mulher o mendigo Nonô, morreu de desgosto. Ela tinha uma vida terrível, coitada, apenas atendendo cobradores ao seu portão, oficiais de justiça. Os filhos desse mendigo senhor Nonô queriam distância desse pai, queriam ficar cada vez mais longe dele, apesar de lhe prover tudo o que necessitava. Após ele ir morar no casarão da família, o mendigo Nonô, ele passou a sofrer de insônia. E ele vivia perturbado. Ele dizia que quando a empregada ia embora, tudo começava a acontecer naquela velha casa, naquele casarão. Os inúmeros quadros de seus antepassados, que adornavam as paredes das salas e de seu quarto, pareciam debochar dele. Todos o fitavam com olhares acusadores, o que assombrava cada vez mais o velho solitário, o velho mendigo Nonô. Certa noite, o mendigo Nonô acordou com o clarão de um relâmpago. Uma tempestade terrível despencava do céu. Ao olhar para os quadros, ele viu o que pareciam sorrisos estampados nas faces. Mas não eram sorrisos comuns. Eram sorrisos de uma satisfação sádica que aquelas pessoas dos quadros transmitiam. Ele, o mendigo Nonô, ele gritou alto um misto de medo e de ódio. Parem de me olhar! Vocês não são reais! Parem de rir de mim! Parem de rir de mim! E de repente um novo relâmpago clareou o quarto, deixando cada pintura mais assustadora ainda, porque o mendigo Nonô teve a impressão de que elas se projetavam para fora dos quadros, como se ganhassem vida a cada clarão. Enrolado em seu cobertor e tomado pelo pânico, ele correu para o banheiro e se trancou no banheiro. Lá, ele passou o resto da noite acordado, tentando se convencer que era apenas a sua mente lhe pregando mais uma peça. E quando o dia clareou, o mendigo Nonô recolheu todos os quadros da casa e levou todos para o porão. Ao fim do dia, a empregada foi embora e a noite caiu, porém nada mais atormentou o amedrontado proprietário do casarão. Não houve mais sustos e a má impressão e a insônia não o afligiram, o que fez ele ter a certeza de que tudo não passava de medo tolo refletido nos quadros de seus antepassados. Talvez culpa por ter perdido todo o patrimônio deixado por eles. Passou uma noite tranquila e não acordou sequer uma vez. Mas pela manhã, ele foi ao banheiro lavar o rosto e todo o medo que sentira voltou à tona. Porque nessa hora, ele contemplou horrorizado uma mensagem no espelho dizendo: traga os quadros de volta. Traga os quadros de volta. Gostamos de observar sua vida solitária e miserável. Se pode nos ver, ora, nós também te vemos. Ah, o mendigo Nonô, nessa hora, ele não suportou. A mensagem
que havia no espelho do banheiro fez com que ele abandonasse o casarão. Deixou a casa no mesmo dia e a partir daí ele foi viver nas ruas. Diz que nas ruas tudo é diferente. Ele não tem medo da noite porque sempre anda em grupos. Ele parecia bem desconfortável com o testemunho que me dera, porém, até então julguei ser fruto de algumas perturbações mentais dele. Talvez uma fuga para não lidar com o abandono, os maus tratos familiares. Mas essa minha concepção mudou depois e vocês descobrirão o porquê. Segundo caso, o segundo entrevistado, se trata de um jovem que teve a vida dele mudada pelos seus temores e terrores noturnos. Júnior. Eu vou chamá-lo assim, tá? Júnior. Ele sempre era avisado por seu avô, com quem ele morava, para evitar determinados lugares de noite. O velho sempre dizia para o Júnior, assim como se fosse uma lição de vida: presta atenção, meu filho, estradas que passam por cemitérios estão sempre carregadas, Júnior, de energia ruim, entendeu? Você tá me entendendo? Sim, vô, tô entendendo. Mas apesar disso, o Júnior viveu grande parte da sua vida na cidade e ele aprendeu a não dar ouvido para as lendas urbanas e principalmente casos de gente do interior, como era o caso do seu avô, homem antigo. Isso que o meu avô fala é bobagem. Mas o relato me deixou tão estarrecida, me deixou tão incomodada, que eu prefiro deixá-lo aqui sem intervenções da minha parte. Eu vou transcrever o relato do Júnior tal qual ele me contou, porque foi um horror, gente. Presta atenção. Aqui agora é o Júnior falando para mim. Então, tudo começou quando eu fui a uma festa com os meus primos. Era na cidade vizinha à fazenda em que nós morávamos. Meu tio nos levou de carro até lá, mas quando deu 10 horas da noite, ele foi embora. E como nós estávamos em turma, resolvemos ficar até mais tarde e iríamos depois todos a pé. Por volta de umas 11 da noite, eu conheci uma garota. Foi quando a turma resolveu ir embora. Eu estava curtindo demais, sabe, ficar com aquela moça. E eu resolvi não ir com eles. Eu falei para eles, vão sem mim, depois eu me viro. Antes eu tivesse ido com eles, porque meia hora depois a garota teve de ir e eu voltei pela estrada sozinho. A estrada mais curta passava por uma fazenda vizinha do meu avô e me economizaria mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. Porém, era a estrada que passava pelo velho cemitério também. A desolada estrada era cercada por árvores e alguns postes de energia em longos intervalos de distância. Eu fui tomado ali por um medo terrível quando uma das árvores balançou e logo depois que eu atravessei o portão do cemitério, como se algo houvesse pulado nela, na árvore. Parei uns instantes assustado e eu nada vi. Continuei andando e logo que eu passei por outra árvore, ela também balançou. Apertei o passo e segui adiante com medo cada vez mais crescente. Só que dessa vez eu não tirei os olhos das árvores, que se encontravam à minha esquerda, quando eu vi algo saltando de uma árvore para outra.
A princípio eu pensei se tratar de, sei lá, um macaco. Tamanha agilidade daquele salto, só podia ser um macaco. Um macaco grande, pesado, porque as árvores balançavam bastante. Eu parei de olhar e aumentei o meu ritmo. Agora eu estava correndo, sabe? Era uma corrida por aquela estrada deserta. A criatura então emitiu um ruído atormentador. Parecia a mistura de um guincho com uma gargalhada rouca. Logo depois, um barulho oco, como se algo tivesse caído no chão. Quando eu olhei, eu vi de cócoras aos pés do poste. Como não havia mais árvores, ele tentou pular para um poste, mas ele não completou o salto. Ao vê-la sob a luz, não parecia um macaco, e sim uma pessoa. Uma criança, mas extremamente magra. Minha curiosidade superou a prudência. Eu me aproximei para ver o que realmente era. Mas antes que eu chegasse muito perto, ele soltou novamente o seu som atormentador e me olhou. Que criatura horrível! Seus olhos sumiam em uma face inchada, as suas orelhas e nariz. A boca não era nada mais do que um corte que se prolongava de orelha a orelha em um sorriso macabro, horroroso. Senti uma pontada no coração e o susto me fez cair para trás. As minhas pernas estavam tão bambas que eu não tive força para levantar. Fiquei no chão, imóvel, olhando para aquele ser que vinha na minha direção e vinha mancando, e eu juro por tudo que há de mais sagrado, que quando aquilo estava bem perto de mim, assim, fora do alcance da luz do poste, eu vi o seu rosto se contorcer. Era como se eu olhasse por um espelho. A criatura estava idêntica a mim. Tinha minha cara. Um farol forte bateu sobre nós, fazendo o ser se afastar. Era meu tio e o meu avô que estavam à minha procura. Eu acho que eu teria morrido se isso não tivesse acontecido. Então o Júnior, ele parou o seu relato nesse ponto. Mas eu sabia que havia algo mais. Então eu fiz essa pergunta: e por que furou seus olhos? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio, relutou um pouco e aí ele me falou, com a voz quase sumindo, anunciando um choro. Eu achei que tinha acabado naquele momento, mas não tinha. Quando cheguei em casa, eu estava exausto. Mesmo assim, eu não consegui dormir. Aquela face medonha não me saía da cabeça. Eu contei pro meu avô o que tinha acontecido. E ele falou que era uma assombração. Bastava eu ficar longe daquele lugar que não teria mais problema. E foi nesse momento que o pobre do Júnior irrompeu em um choro. E aí o seu relato ficou entrecortado por soluços, motivo pelo qual eu passaria a narrar agora. De acordo com o Júnior, quando ficou sozinho em seu quarto, ele começou a escutar o barulho debaixo da sua cama, como se algo rastejasse. Logo, ouviu novamente o som da criatura que tanto o assustara, vindo debaixo da sua própria cama. Então, novamente, o Júnior ficou paralisado. E ele perguntou: o que você quer aqui? O que você quer aqui? Ele perguntou com uma voz quase que chorando. E novamente ele ouviu a risada. E uma voz grossa, contrastando com o som anterior, e respondendo: você me convidou, não se lembra? O horror tomou conta do Júnior, e eu pude ver em sua face então, enquanto ele me contava, que a mera lembrança ainda o fazia tremer. E ele respondeu gaguejando: eu não te convidei, não. Eu não te convidei, vai embora.
Vai embora! E novamente a risada macabra não vinha debaixo da cama, estava aos pés. Júnior só pôde ver o topo da cabeça e a voz novamente disse: não posso. Vamos fazer uma coisa. Fique debaixo da cama e eu fico sob os seus cobertores. E você não terá mais preocupação nenhuma. Júnior, nessa hora, de tanto medo, se cobriu com os cobertores e, tentando inutilmente simular um brado corajoso, disse: vai embora! Eu não quero mais que você esteja aqui! Vai embora! E nesse momento, ele sentiu o seu cobertor ser puxado para os pés da cama. E a voz irritada falou: se pode me ver, também vejo você. Essas últimas palavras me deixaram arrepiado, porque você se lembra? Foram as mesmas palavras que estavam lá no espelho do primeiro, do mendigo Nonô. Eles também retumbaram no ouvido do Júnior, que, desesperado após algumas noites na companhia da criatura, furou os seus próprios olhos para não ver mais aquilo. Eu achei o fim do mundo. Eu comecei a mudar minha concepção, porque até então eu explicava tudo pelo mental, psíquico, mas uma pessoa furar os próprios olhos para não ver mais o que acha um horror, um terror, bem, aí já é demais. Só que essa mesma frase, ela também estava presente no terceiro e no quarto relato, porque eu não tive a oportunidade de obter detalhes através de entrevista, tendo de me utilizar de outras fontes. Um deles trata-se de um padrasto acusado de assassinar o seu enteado numa pescaria. Esse homem, esse enteado, ele afirma que a criança desapareceu de sua barraca e desapareceu gritando. E diz que essa criança gritava: pai, eu não quero te ver, pai, eu não quero te ver, eu não quero te ver. Esse é o relato. Eu não tive, assim, o contato com a pessoa, mas esse é o relato. O outro é de um assassino que matou para ser preso porque ele temia ficar solto após um mês. Inclusive, ele acabou ceifando a sua própria vida em sua cela. E na parede estava escrito: achei que eu podia fugir deles, mas já me viram. Não olhem para eles. Porém, a despeito da similaridade entre as experiências, eu continuei meus estudos diagnosticando os casos de forma científica. Bastava dar uma olhada no perfil das pessoas para colocar em dúvida seus relatos. E assim foi com a maioria de meus entrevistados. Mas não tive dúvidas quando eu me vi de frente com esses medos que eram o objeto dos meus estudos. Ao longo da pesquisa, acabava levando para casa esses relatos e comentando com as pessoas de casa, inclusive com o meu namorado. Na verdade, a essas alturas, já um marido, uma vez que nós estávamos morando juntos. Eu acredito até que Renata, uma menina, uma criança da família, minha sobrinha, talvez tivesse até escutado um ou outro relato, o que eu não queria jamais que tivesse acontecido. Mas você sabe, sempre escapa. Tanto é verdade que essa minha sobrinha Renata, depois de um certo tempo, passou a ter terrores noturnos. Acordava todas as noites gritando.
A mãe dela, que é minha irmã, a Célia, passou a ficar com ela até que ela dormisse. Deixava sempre a luz do quarto dela acesa, caso ela acordasse, para que não sentisse tanto medo, mesmo com os meus protestos. Eu tinha me formado em psicologia. Era meu trabalho de conclusão do curso já, a minha monografia. Então, eu me sentia uma boa entendedora da mente humana. Eu era psicóloga. E eu sempre censurava essas atitudes, por exemplo, da minha irmã, da Célia, com a minha sobrinha. Eu achava que isso, na verdade, contribuía para manter o medo da minha sobrinha Renata. E ela precisava superar isso sozinha. Então, um dia, eu, metida a psicóloga, eu falei com a minha irmã. Falei, Célia, me deixa, você vai viajar? Eu queria ficar com a Renata, então. Eu queria colocá-la para dormir. Eu acho que a forma como você está agindo com ela não é o correto. Posso? Você sabe que eu sou formada, eu sou psicóloga. Eu entendo dessas coisas. E a Célia, minha irmã, disse, ok, tudo bem. Se é assim que você quer, assim será. Então, qual era a minha tática? Eu peguei a Renata, após cantar para ela, eu cantei aquelas músicas que eu sabia que levam ao sono. E depois dos olhinhos ficarem pesados, sonolentos, antes dela cerrar os olhinhos, ela me falou, tia, a senhora deixa a luz acesa, tá? Não apaga nem depois que eu dormir, tá bom? Tá bom, Renata. Eu concordei, fiz uma carícia assim no rosto dela. E aí eu me levantei, sabe, vagarosamente. Ela já tinha dormido. Saí com todo cuidado. E antes de eu sair do quarto, eu apaguei a luz. Quando eu fechei a porta com aquele cuidado, ouvi o seu grito assustado e estridente. Meu Deus, voltei correndo pro quarto, acendi a luz, sentei na cama segurando a sua mão. O coração da Renata palpitava. Ela falava numa voz chorosa, eles estão aqui, tia. Eles estão me olhando de dentro do guarda-roupa. De dentro do guarda-roupa, tia. Calma, ninguém tá te olhando. Calma, eu deitei de volta, só foi um pesadelo, Renata. Volte a dormir, a tia tá aqui. E isso que você tá falando não existe. Fiquei ali até a minha sobrinha se acalmar de novo. Mas pensei, meu Deus, estudei tanto, me formei psicóloga. Eu acho que isso está indo longe demais. A condescendência da minha irmã acabou potencializando os medos da minha sobrinha, apesar de eu estar com muita pena dela. Eu tomei uma decisão, eu era psicólogo, eu sabia como agir. Não, ela não pode mais dormir com a luz acesa. Inclusive, neguei também a ela o desejo dela de vir dormir comigo. Tia, então eu posso ir dormir com você? Não, você tem o seu quarto, que aliás é muito confortável. Olha que cama maravilhosa, quarto seguro. Sua mãe foi viajar, deixou você na minha companhia. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Você vai ficar aqui no teu quarto. Ai, tia, então por favor, não apaga a luz, tia. Por favor, não apaga a luz. Foram as últimas palavras da minha sobrinha Renata antes dela cair no sono novamente. Quando fui soltar a minha mão da Renata, ela apertava com tanta força que conseguia até me machucar. Eu soltei assim com uma certa dificuldade a minha mão da dela, me levantei, ponta dos pés, apaguei a luz e antes de sair, eu deixei a porta do quarto dela aberta dessa vez. Ela não acordou. Só que aí foi a minha vez. E isso muda toda a minha concepção.
Nessa mesma noite, no meio da noite eu acordei e eu vi um vulto parado na soleira da porta. Era a Renata. Esfreguei os olhos sonolentos. Pesadelo. Renata? Minha filha? É minha sobrinha, mas é assim carinhosamente que eu a chamo. E ela respondeu: oi, sim, mas de forma seca. E ela continuou em silêncio. Você quer me contar com o que você sonhou, Rê? Com a mesma secura, ela respondeu: não. Eu me virei da cama então para vê-la melhor. Não quer me contar o seu pesadelo, querida? Ela deu um passo atrás e a sua resposta me fez despertar de vez. Não, o pesadelo não é meu papai, é seu. E aí a Renata, que seria a Renata, desapareceu. Gente de Deus, eu dou a minha palavra a vocês que quando isso aconteceu, eu não estava dormindo. Eu estava meio sonolenta. Eu tenho ciência do que vi. Eu me levantei então num salto. Eu fui correndo até o quarto da minha sobrinha Renata para vê-la. Entrei sem acender a luz e ela não estava na cama. Eu chamei por ela. Eu olhei no guarda-roupa, sob a cama, atrás das cortinas, mas nem sinal dela. Quando eu ia sair para procurá-la pelo resto da casa, eu pude então perceber assim um vulto com o canto dos meus olhos e um calafrio subiu até a minha espinha, um terror que razão nenhuma pode resistir. Eu não consegui virar o rosto. Na posição que estava, fiquei a ouvir a doce voz da minha sobrinha. Eles não te viram ainda, titia. Se olhar, eles virão a senhora. Tenho vergonha de admitir, mas ao escutar aquilo, todos os relatos que eu tinha escutado vieram à tona, vieram à minha cabeça. Não pude deixar de pensar nos 4 em particular que citei anteriormente. Saí às pressas acendendo todos os interruptores que apareciam pela minha frente. Me abriguei em meu quarto, trancando a porta. Perdi até a coragem de procurar minha própria sobrinha. Quase que eu consegui entender aquele padrasto que teve o desaparecimento do enteado. Quase que eu consegui entender. Eu acho que eu chorei. Chorei também, mas lógico, eu tinha que cuidar da minha sobrinha, estava sobre a minha responsabilidade. Eu voltei então para o quarto dela. Ela estava lá, deitada, na cama. Parecia nem ter saído de lá. Dormia, tranquila e mansamente dormia. Mas, obviamente que tudo aquilo que eu havia vivido não era nenhum sonho, era tudo realidade. E foi a partir daí que eu mudei a minha concepção sobre a paranormalidade. Ela existe. E passei a ser uma psicóloga que compreende esse lado também das pessoas. Apenas explicando. Com a minha sobrinha tudo bem. Depois eu mesma fiz uma terapia com ela e indiquei. Você sabe que em casos assim não é bom que o próprio parente cuide de um ente querido, especialmente tão próximo como a Renata era minha sobrinha, muito íntima. Morávamos na mesma casa, morávamos juntas. Então eu indiquei por uma pessoa amiga e essa pessoa fez uma perfeita terapia com ela. Tá tudo bem com a minha sobrinha, que hoje já é uma mulher feita, mas ficou para mim um aprendizado que hoje eu aplico na minha profissão. Realmente, a paranormalidade existe. O sobrenatural existe. E eu junto a psicologia com isso. Qualquer paciente meu está ciente disso. Que se houver qualquer relato neste campo, eu vou investigar o lado paranormal das coisas. Nem tudo o que aparenta é realmente aquilo que aparenta ser.
Muita coisa acontece até para que a gente se engane. Muitos enganos a gente acaba cometendo. Mesmo uma pessoa que tenha se profissionalizado e que tenha investido em estudos como eu. Mas tudo que eu contei aqui, exatamente assim eu vi acontecer. Essa era a história que eu tinha para contar do meu curso, da minha monografia de conclusão do curso de psicologia. Abaixo do vídeo, deixem suas opiniões.